O PSD vai apresentar na próxima semana no Parlamento iniciativas na área dos incêndios, que passam pelo reforço da profissionalização do combate e por um sistema de concursos para a seleção de dirigentes da Proteção Civil. Fonte do PSD disse à Lusa que esses diplomas, que incluem projetos-lei e de resolução, incluíram ainda o estudo da possibilidade de uma unidade militar de emergência e a criação de mecanismos automáticos de aviso às populações em situações de risco. Segundo os sociais-democratas, este tipo de mecanismos de alerta dão sequência a uma das recomendações avançadas pelo relatório da Comissão Técnica Independente nomeada para analisar os fogos de junho e podem não só sensibilizar as pessoas para a proibição de fazer fogo, como alertar de forma rápida e célere sobre medidas de autoproteção. O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, já defendeu na sexta-feira publicamente a implementação de um sistema de concursos para a seleção dos dirigentes da estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil ANPC, outra das medidas que o PSD irá concretizar em forma de iniciativa legislativa. Creio que é obrigatório estabilizar no futuro a forma transparente de fazer a seleção e o recrutamento dos dirigentes dessa instituição. Portanto, seja ao nível dos comandos distritais, seja ao nível do Comando Nacional, parece muito claro ao PSD que tem de haver um concurso transparente e público, nacional, sustentou, depois de uma visita à Tondela, um dos conselhos fustigados pelos incêndios de 15 de outubro, no capítulo da formação e qualificação dos recursos humanos envolvidos no combate aos incêndios. O PSD diz querer fazer uma reflexão profunda sobre o atual sistema de forma a aumentar os efetivos através de novos incentivos ao voluntariado, sempre acompanhado de uma exigente formação dos voluntários e do reforço progressivo do grau de profissionalização de operacionais. Outra das recomendações da comissão, o PSD irá também, como já se tinha comprometido, reapresentar-te em relação às vítimas dos incêndios do passado fim de semana, a proposta de um mecanismo extrajudicial de indemnizações que tinha proposto para o caso de Pedrógão, entre outras medidas que visam encontrar mecanismos rápidos de apoio financeiro às empresas e famílias. Pedro Passos Coelho anunciou também na sexta-feira que o PSD irá solicitar a audição parlamentar da Comissão Técnica Independente para clarificar alguns pontos do relatório divulgado recentemente. O governo reúne este sábado, a partir das 10h30, em Conselho de Ministros, numa reunião exclusivamente destinada às questões dos incêndios e onde deverá aprovar um reforço do envolvimento das Forças Armadas no combate aos incêndios, e uma revisão do modelo de proteção civil concentrando-a mais na defesa das pessoas e povoações. O governo deverá ainda adotar um mecanismo extrajudicial para, de forma célere e simples, atribuir indemnizações aos familiares e herdeiros das vítimas dos incêndios de junho e de outubro. Esta medida, segundo fonte do governo, aplicará as mesmas condições para as mortes ocorridas em junho nos incêndios de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e para as mortes dos incêndios do passado domingo e de segunda-feira. As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves. Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões norte e centro. Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registra-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.